salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o Santos Futebol Clube. É importante você se inscrever no canal, ativar as notificações, também dê o seu like, que é importante, compartilhe, faça aí seus comentários. Pessoal, a gente vai falar de Sul-Americana, tá? Depois de uma partida praticamente perfeita do time do Santos nesse sábado, em que o Santos jogou contra o Atlético Mineiro e venceu por 1-0, gol de Moisés, os torcedores do Santos se acostumaram mal até o presente momento e gostaria que o Santos fizesse uma partida também muito interessante neste jogo que acontecerá nesta terça-feira, às 21h30, com transmissão do SBT e também do ESPN, também misturado ali com Extreme da Disney, né? Se você tiver essa possibilidade, caso você não vá ao vivo assistir essa partida também na Vila Belmiro. Esse jogo, pessoal, que a perspectiva, não sei se vai ser de estádio lotado, os jogos muito juntos, né? Muito parelhos, né? O jogo que o Santos fez contra o Atlético Mineiro foi no sábado, o Santos joga agora nessa terça-feira, depois no final de semana o Santos joga contra o Fluminense, depois no meio da outra semana o Santos pega o time do Coritiba no primeiro jogo da Copa do Brasil, então tá muito perto uma partida da outra. A vantagem, se assim nós podemos dizer, é que o Santos vai jogar essas 4 partidas na Vila Belmiro. Cara, essa Sul-Americana é necessário que você comece as partidas, né, jogando muito bem. O Santos não foi muito bem contra o Deportivo Cuenca, o Santos perdeu jogando fora de casa por 1-0. Então, se o Santos fez uma partida interessante no final de semana no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, então o torcedor santista está esperando também uma vitória. Tá, mas Vargas, como que você acha que vai ser o jogo? Você acha que o Santos vai ter possibilidades de vencer essa partida? Obviamente que sim, mas não da maneira que todo mundo está falando aí, pessoal. Pera lá, né? Na classificação geral do grupo D da Sul-Americana, o Santos está na última colocação, né? O Deportivo Cuenca com 3 pontos na primeira colocação, o São Lourenço com 1 ponto está na segunda colocação, e o time que o Santos vai jogar, o Recoleta, que também empatou na primeira partida contra o São Lourenço jogando em casa, lá no estádio, não foi no estádio dele que se eu não me engano tem uma situação de 6.000 pessoas somente, acho que foi em Del Chaco, né? Acho que o jogo, eu não sei se esse é o nome completo, me perdoe se eu estiver falando o nome equivocado, pessoal. Mas o Santos, cara, tem essa possibilidade que se vencer, e a possibilidade de vencer muito bem, fazendo muitos gols, o Santos tem a possibilidade ainda de conseguir o êxito de se classificar na primeira colocação. Por quê? Porque o Santos classificando nessa fase de grupos na primeira colocação, além do Santos conseguir um bom dinheiro, que chega, se eu não me engano, a R$652 mil, que é um bom dinheiro, e é por esse motivo também que eu acho que o Deportivo vem a Santos jogar contra o time do Santos, o Recoleta, e não vem com um time alternativo do jeito que todo mundo está falando, não. Eu acho que é uma pegadinha de repente, eu vi até o Sormano pensando da mesma forma, vi outros também achando que vai realmente o Santos golear. Rapaz, não fica com esse pensamento também, não estou falando para você respeitar muito o time do Recoleta e o Santos jogar com tudo para cima desse time paraguaio, uma vez que eles estão na 8ª colocação dentro do paraguaio deles lá, né? Num mundo de 16 times, eles estão no meio de tabela, eles também estão disputando a Copa Paraguai e a Sul-Americana, igual o time do Santos. 3 campeonatos que o Santos está disputando também, da mesma forma. O Santos disputa o Campeonato Brasileiro, o Santos disputa a Copa do Brasil e o Santos disputa também a Sul-Americana. Então, se você for pensar num copo cheio, eles vierem com um time alternativo aqui e jogar contra a equipe do Santos, com a possibilidade de ganhar até 652 mil reais nessa fase de grupo por vitória, eu acho que é um pouco meio ingênuo a gente pensar dessa forma. Mas Vargas, a gente tem que ficar com medo do time adversário, a gente tem que respeitar, mas a gente tem que entrar com tudo, realmente tentar golear de qualquer maneira. Só que a gente já viu uma experiência semelhante no primeiro jogo da Sul-Americana, pessoal, jogando contra o Deportivo Cuenca. Todo mundo achava que o Santos ia golear, jogou contra um time muito ruim, e de fato era, só que naquele dia, infelizmente, não deu nada certo, né? São campeonatos com estilos diferentes, o campeonato da Sul-Americana, todo mundo sabe
que tem times que realmente vêm jogar, principalmente contra os times brasileiros, de uma maneira fechada, que é o caso do Deportivo Recoleta, né, que vai jogar dessa forma, joga normalmente uma formação 4-3-3, gosta de realmente jogar na transição, no contra-ataque, e jogos como esse, que tem a possibilidade de ganhar um bom dinheiro, até porque é um time de médio para pequeno porte, um dinheiro como esse vai fazer muita diferença no elenco. Então, quanto mais longe ele chegar dentro da competição, cada vitória, seja ela como for, fora ou dentro de casa, eles conseguirem, é 652 mil reais no bolso deles. Um time que não tem a estrutura que o Santos tem, né, que até o presente momento, se eu não me engano, acho que em 2025, até o presidente do clube, né, que fez os testes, obviamente, de teste de esteira, de musculação, de um monte de coisa para jogar uma partida com 51 anos contra um time do Campeonato Paraguaio. Eu vou colocar, se der tempo, colocar uma imagem aqui para você ver o momento em que o presidente do time do Recoleta estava entrando em campo com 51 anos. Foi um ano passado que aconteceu isso, pessoal. Agora, pessoal, por conta disso, tem muita gente falando que dá a impressão que é um time de várzea ou coisa do tipo. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais forte da Sul-América e o time do Recoleta, jogando no Campeonato Paraguaio, subiu da segunda para a primeira divisão há pouco tempo, foi em 2025, né? Nas outras fases, ele chegou até a quinta divisão, depois veio galgando posições até chegar na primeira divisão novamente, que não é a primeira vez. Tem que deixar claro isso, né? Se eu não me engano, na hora que eu estava dando uma pesquisada, eu bati o olho e vi lá. Mas na maioria dos campeonatos onde o Deportivo Recoleta disputou no Paraguai, foi realmente nas divisões de acesso. Então, tem motivos o suficiente para o Santos realmente ficar preocupado? Tem. Mas o Santos tem que impor o seu jogo e jogar da mesma forma que jogou contra o Atlético Mineiro. Se o Santos jogar daquela forma, jogar para vencer, jogar com todo o intuito em cima do time adversário, diminuindo o espaço, fazendo a pressão na saída de bola, porque os caras vão jogar fechadinho. Mas, Vargas, você chegou a verificar como que o time do Recoleta joga? Como que foi essa primeira partida que eles fizeram contra o São Lourenço, em que empatou, jogando dentro dos seus domínios por 1-1? Cara, eu dei uma olhada lá, tem um vídeo, se eu não me engano, de 10 minutos, e eu vi um time do Recoleta jogando em determinada parte do tempo, né? Se eu não me engano, acho que foi o primeiro tempo, que ganhou, se eu não me engano, o primeiro tempo de 1-0, depois eu acho que o São Lourenço empatou, mas fez uma boa partida. O São Lourenço é um time muito mais tradicional. Os caras jogam mais na transpiração, mais na correria, preenche mais o meio de campo. Tem jogadores que jogam realmente como se fosse o último prato de comida. São características que acontecem muito nesses campeonatos sul-americanos, em que os times brasileiros acabam participando. Então, na Libertadores é assim, na Sul-Americana é assim, o nível, obviamente, que é diferente. Mas o Santos tem que ficar esperto com essa situação. Se confirmar o time do Atlético, né? O time do Deportivo Recoleta, que é um time que vai ser provavelmente o último time que jogou contra o São Lourenço. De repente, uma modificação aqui ou ali, né? A gente não tem muitas informações para a gente colher a respeito do time, mas eu vou tentar colocar aqui o nome de cada um dos jogadores, da possível escalação, para facilitar para você, principalmente você que acompanha o meu canal Vargas Santos TV. Mas e o time do Santos, Vargas? Como que vai sair jogando? O time do Santos tem possibilidades de sair com os mesmos jogadores que saiu na última partida, na grande vitória do Santos, de repente o melhor jogo do ano do Santos Futebol Clube? Olha, a possibilidade é sair com o Brazão no gol, Igor Vinícius, não sei se vai jogar, pessoal, porque depende muito do secar desses jogadores, um jogo muito próximo do outro, né? O Igor Vinícius, que jogou bem, teve uma partida muito interessante contra o Clube Atlético Mineiro, fez muitas investidas pela direita, também foi muito bom na pressão pós-perda, né? Ganhou algumas jogadas, inclusive, eu gostei do futebol dele, mas eu nunca vi o Igor Vinícius jogar duas partidas da mesma forma, né? E de repente, se ele não jogar, existe a dúvida no torcedor santista quem o Cuca colocaria ali.
Ah, de repente pode deslocar o Escobar, jogar com uma perna invertida na lateral direita. Isso aí nós já vimos que não dá certo, embora isso aconteceu em partidas anteriores com outros técnicos, né? Ah, de repente colocar ali o Adonis Frias, que gosta de jogar pela direita ali, como zagueiro na lateral direita, não sei. Ah, colocar o menino para jogar ali. O menino está machucado. O menino está machucado, não vai jogar. Quem é o outro cara que pode jogar? O Mike não está disponível para jogar essa partida de terça-feira. De repente só na próxima contra o time do Fluminense. E aí o Santos tem que improvisar. Quem que vai colocar? O Rony? Mas aí no lugar do Rony lá na frente, que tem a possibilidade de voltar, porque todos os técnicos gostam dele, eu sei que a torcida realmente não gosta muito do futebol dele, mas é um jogador que taticamente ele ajuda muito o time. Ah, mas tem que colocar o Moisés, que foi o algoz, foi o cara principal da partida, que acabou de entrar no lugar do próprio Rony e acabou fazendo gol. Eu sei que a torcida vai querer ele como titular, né? Se caso isso acontecer, se o lateral não tiver condição, de repente o Cuca pode deslocar ele para a lateral direita e colocar o Moisés para jogar no ataque. É uma possibilidade. Mas o sistema defensivo eu acho que vai de repente ter uma baixa. Não é uma confirmação, é um feeling, tá, pessoal? Que de repente o Lucas Veríssimo, ele realmente não joga essa partida de amanhã, porque na outra, já contra o Clube Atlético Mineiro, ele já jogou com uma dor nas costas, né? De repente ele pode ser poupado, porque essa maratona de jogos, quando ele chegou no mundo árabe, aí ele não tinha essa sequência de jogos que está tendo aqui no Brasil. De repente os jogos lá eram todos os finais de semana, e o campeonato lá é muito mais inferior que aqui do Brasil, né? Aqui é muito físico, né? O campeonato brasileiro é muito físico, né? Mas vai jogar Sul-Americana, que é mais correria ainda, um campeonato diferente, com visões diferentes, todo mundo sabe. E de repente do lado dele, se ele não jogar, de repente entra Adonis Frias, não me venha com o Zé Ivaldo, pelo amor de Deus, hein, gente? De repente colocar outro zagueiro, precisa dar mais oportunidade para os zagueiros da base, né, cara? De repente ser escalada ali, não sei. Mas a gente só vai saber amanhã, 1 hora antes da escalação do time do Santos. E aí, do lado dele, joga o Lampérez. E na lateral esquerda, o Escobar. Tem um menino da base que provavelmente vai ser relacionado. O meio de campo é o Christian Oliva juntamente com o Arão. Christian Oliva joga porque o Gustavinho sentiu a coxa, não sei se vai ter possibilidade de jogar. Eu acho que precisa ter um cuidado muito, muito diferente com esse menino e também com o Lucas Veríssimo, né, que são duas peças importantes no sistema de marcação. Ali na frente, com um contrato novo, até 2030, o Gabriel Bom Tempo, pessoal, né? E pode jogar o Neymar ali também junto com ele, num 4-4-2. Eu acho que o Neymar joga ali no início, que vem ali mais buscar a bola, depois ele sai mais para frente. E aquele que tiver lá no sistema de ataque, que eu acho que pode ser o Rony, de repente, ele vai voltar para fazer o quarto homem ali no meio de campo. Mas é só ver para crer. Então falamos de Christian Oliva, falamos de Arão, falamos de Neymar, falamos de Bom Tempo, e falta mais dois ali na frente, que é Gabigol, né, e o próprio Rony. Se o Rony não jogar e de repente foi deslocado para lateral direita, sei lá quem ele vai colocar lá, o Adonis Frias, o próprio Moisés entra no lugar dele ali. Pessoal, é assim, são as possibilidades que podem realmente adentrar o jogo contra o time do Deportivo Recoleta. Esse time que o Santos tem que respeitar, mas o Santos tem que ir para cima. O Santos tem que fazer valer o seu mando de jogo, jogando na Vila Belmiro, jogando dentro dos seus domínios, e tem que ir para cima realmente fazer gols, cara. Porque o Santos precisa classificar ainda na primeira colocação, para se classificar ainda na fase de grupos. E o Santos só se classifica na fase de grupos em primeiro lugar. Do segundo colocado, se o Santos se classificar, ele vai disputar uma espécie de repescagem. Aí vai pegar times que não conseguiram ter êxito, de repente, no campeonato da Libertadores, e aí vai ser mais difícil, cara. Olha, eu vou falar um negócio para você. O Santos tem possibilidades de vencer, sim, mas precisa fazer uma partida interessante. O time do São Lourenço vai vir realmente para complicar.
A gente não tem noção como esse time joga. Tô vendo muita gente falar que o time do São Lourenço, ó, o time do Deportivo Recoleta é um time que de repente o Santos vai passar o trator em cima. A gente pensa que isso vai acontecer baseado no jogo que o Santos fez contra o Clube Atlético Mineiro. Mas e contra o outro time, que foi o primeiro jogo que o Santos fez contra o Cuenca? Você pensava do mesmo jeito, vai continuar pensando assim? Tem que pensar positivo, mas também tudo tem que dar certo, senão a gente realmente vai se dar muito mal. Eu quero falar para você que meu nome é Vargas Joaquim, então se inscreva no canal aí, viu pessoal? Ative todas as notificações, dê o seu like que é importante, e principalmente faça seus comentários. Abraço para você e até o pós-jogo, de repente com uma vitória. Tchau!